Deus te abençoe. Olha, fez um look novo, né? Renovada, está aqui presente para louvar ao Senhor e glorificar o nome dele. Então, eu acredito muito que quando você ouve o que Deus faz na vida de uma pessoa, eu quero que você tenha certeza que Deus pode fazer por você também, né? Deus pode tirar da morte espiritual e te dar uma nova vida. Que Deus te abençoe. Obrigada. O pastor falou que eu posso ficar à vontade, aí eu fiz um pequeno resumo de 10 páginas e até a noite eu termino. Eu anotei porque eu nasci de novo, né? Mas a idade lá da certidão é 50 anos, então a memória fica meio fraca. Filhos e filhas amadas de Deus, porque Cristo vive, posso crer no amanhã. E sei que vocês também. O processo dói, gente, e dói muito, mas o propósito cura. Em Eclesiastes 3, diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? E hoje o propósito é adorar ao Senhor, porque Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Que a graça e o poder de Deus sejam derramados hoje na vida de cada um que minha voz puder alcançar. Para quem não me conhece, eu sou um milagre. Meu nome é Adriana Elias, sou do Rio de Janeiro, da Igreja Batista de Monte Oreb, pastor Paulão. Sou esposa do Anthony, esse homem valoroso, um homem que Deus colocou na minha vida e que esteve do meu lado nos piores momentos da minha vida, para poder torná-los melhores, através da fé no nosso Deus maravilhoso. Obrigada, meu amor, por ter me ajudado a viver essa experiência do extraordinário com Deus pela fé depositada nele. Obrigada, Vitor, pela fé que você depositou nesse Deus maravilhoso. Quero agradecer, eu sou mãe do Tiago e do Vitor, 2 lindos rapazes, currículo depois comigo, tá no particular. Eu estou aqui porque o pastor Aloísio, a Selma, me deram essa oportunidade de vir adorar ao Senhor, pelo que Ele fez e ainda está fazendo na minha vida. Mas eu quero orar primeiro. Senhor, Papai, muito obrigada. Hoje eu vim te adorar, engrandecer o teu nome. Tu és santo, santo, santo. Dono da vida, o fôlego de vida que há em mim vem de ti. Espírito Santo, passeia aqui neste lugar. Vai entrando nas mentes, nos corações e mostrando para eles que tu és um Deus que cuida no detalhe, que se importa com cada um de nós. Eu te amo e te adoro. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Amém. Quero agradecer muito também a Deus o privilégio de ter conhecido a Jussara. Jussara, você pode ficar de pé? A Jussara foi uma das pessoas aqui nos Estados Unidos que me apresentou a igreja de Kearney. E eu vou falar no meu testemunho das outras bênçãos que estão aqui. Eu vou pedir até para levantarem também na hora que eu for falar, porque eu fui coberta da bondade de Deus, do amor de Deus, no momento mais difícil da minha vida. E no decorrer do testemunho vocês vão descobrir. Obrigada, Ju, por me apresentar essa igreja amorosa que o pastor Paulo pregou aqui, falando sobre o amor que cresce de Deus em nós. E essa igreja transborda esse amor. Eu vou sair daqui diferente, porque vocês me ensinaram a prática do amor de Deus. Muito obrigada. Em João 15, de 7 a 8 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Não importa as provações, aflições, tempestades que enfrentamos, se permanecermos firmes em Cristo e a palavra dele em nós, venceremos as guerras e o nome dele será glorificado. Nem todas as batalhas nós vencemos, mas em Cristo Jesus a guerra é vencida. As nossas lutas são processos de crescimento
para que o nome do nosso Deus seja glorificado e ficarmos mais sensíveis à bondade de Deus por nós. Em Salmos 126, de 5 a 6, diz: os que semeiam com lágrimas, e foram muitas lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Hoje eu estou aqui, com os meus feixes, alegre, para adorar o nome do Senhor, para contar a vitória que Ele nos deu. Em 19 de dezembro, cheguei aqui em Cannes para passar férias de 15 dias sozinho. Só 15 dias. Eu voltaria dia 6 de janeiro, com meu marido embaixo dos meus braços de volta, porque ele e meu filho mais velho, Tiago, chegaram aqui em setembro do ano passado. E eu viria logo após com o Vitor passar as férias de final de ano. E foram momentos maravilhosos. Eu estava com saudade demais. A gente nunca tinha ficado tanto tempo longe, né, amor? E passamos Natal, Ano Novo, foi uma bênção. Fomos passear. E dia 1º a gente foi passear em Nova York. E eu, como sempre, amo flores. Eu tenho até uma sobrinha que diz que eu sou a tia maluca das plantas, abraçando árvores, tirando foto, né? E naquele dia 1º eu comecei a me sentir mal, eu comecei a ficar cansada, né? Eu achava que era do frio. Mas fui para casa, tudo bem. No dia seguinte estava tossindo, dia 3 tossi mais forte ainda. Mas aí tomei xarope, vitamina C, melhorei. Quando foi no dia 5, eu faço parte de um grupo chamado Café com Mais Fé. Está no Instagram, tem podcast, grupo de mulheres, mais de 200 mulheres de várias denominações e algumas convidadas também que ainda não tinham se convertido. E eu fui convidada no dia 5 de janeiro para levar a palavra de Deus nesse grupo que a gente se reúne de 8 às 9 da manhã, horário do Brasil, para falar da palavra de Deus, levar testemunhos e inspirar outras mulheres a servir e adorar o Deus vivo, né? E aí, a palavra que Deus colocou no meu coração foi primeiro a presença e depois o milagre. Falei, inclusive, sobre o primeiro milagre de Jesus, né? A honra de ter a presença dele, por isso o milagre aconteceu. E naquele dia, 4 pessoas aceitaram a Jesus. Eu estava radiante, eu já estava melhor, estava bem. Isso era 6 horas da manhã daqui, porque era 2 horas de diferença, era 8 horas da manhã do Brasil. Então, eu estava maravilhada com o poder do Espírito Santo, como ele agiu. Quando foi 11 horas da manhã, eu voltei a ter uma crise de tosse muito forte. Fui ao banheiro, cuspi sangue, comecei a ficar exausta, cansada, não conseguia respirar. E meu marido estava trabalhando longe aqui de Cannes, e o Tiago ia pela primeira vez para um trabalho que ele queria muito. E aí eu falei, meu filho, antes de ir, por favor, compra um teste do Covid para mim e um oxímetro, para eu ver, porque eu nunca fiquei assim, eu não estou bem. E aí, no caminho da farmácia, ele já ligou para o Anthony, já falou, pai, minha mãe não está bem, eu nunca vi minha mãe assim, minha mãe está passando muito mal. E ele avisou o Anthony, chegou em casa com o teste do Covid, deu negativo, mas quando eu botei o oxímetro, gente, minha oxigenação estava entre 71 e 75, isso é muito baixo. Quando o normal é 97, né, 98. E, na mesma hora que o meu marido recebeu essa notícia, ele mandou uma mensagem para o pastor Júnior, da Geração Eleita, pedindo ajuda, pois era a igreja que, na época, ele conhecia e estava frequentando. E aí eu quero só ressaltar uma coisa. Somos corpo de Cristo. Lugar de partes do corpo de Cristo é com o corpo de Cristo. Eu não estou falando de denominação. Eu estou falando da importância de a gente estar conectado ao corpo, não importa onde a gente esteja. O dedo não pode ficar sem a mão não pode ficar sem, né, o braço, e o braço não pode ficar sem o pescoço. E o que aconteceu? Na mesma hora, o pastor mandou uma irmãzinha lá em casa, é uma escadaria muito exaustiva, né, de subir, e ela tinha acabado de voltar também do médico, mas, gente, em menos de 5 minutos que o Antônio ligou, ela estava lá em casa, estava até voltando do médico também. Ela me viu o meu estado, na hora ligou para o outro irmãozinho, olha isso, gente, olha Deus agindo, né, que trabalha como socorrista em ambulância, e ele estava trabalhando, e Deus o usou e chegou lá com a ambulância, viu meus sinais vitais, estavam muito mal, realmente confirmou que minha oxigenação estava muito baixa, e falou,
eu vou te levar agora para o hospital. E eu, desesperada, sem seguro saúde que cobrisse isso, sem saber para onde ele me levar, sem falar inglês, sem nada. O Tiago nem queria ir trabalhar. Eu falei, não, filho, vai trabalhar, porque você queria muito. Vai ficar tudo bem, o Vitor vai comigo e à noite vocês me encontram. E me levaram na ambulância com o Vitor também, meu filho mais novo foi comigo. Quando chegou no hospital, começaram a fazer uma bateria de exames em mim. E eu falei, Vitor, fala para esse médico que eu preciso ir embora, porque amanhã eu tenho que ir para o Brasil. Aí o Vitor foi lá, no inglês, né, falando com o médico, minha mãe falou que ela tem que ir embora, porque amanhã ela vai voar para o Brasil. Aí o médico, não, fala para ela que ela vai ficar aqui, porque ela vai se tratar. Eu falei, filho, ele não está entendendo. Fala para ele assim, ó, minha mãe precisa voltar, porque ela não vai cancelar a passagem está comprada. Aí o Vitor foi lá no inglês, falando com ele, o médico ficou bravo, eu vi a cara do médico meio bravo assim. Aí falou umas coisas para o Vitor falou assim, mãe, ele falou, quem não está entendendo é você. Se você for, é para morrer. Aí, na hora, eu me assustei. E eu falei, meu Deus, meu filho está aqui ouvindo isso, não precisa, né? Eu respirei e falei, Senhor, me ajuda, né? E fiquei quietinha lá, calminha. Quando o Antônio e o Tiago chegaram mais tarde, o médico chamou eles na minha frente e falou, olha, ela está com pneumonia aguda, 100% no pulmão esquerdo, 60% no pulmão direito, e ela tem coágulos de sangue nos 2 pulmões. Ela vai ficar aqui até que ela reaja. E nisso eles tinham botado uma máscarazinha de oxigênio, mas não era o suficiente. Gente, pense em alguém querendo respirar. E o oxigênio não era o suficiente. E eu estava cansada, exausta, porque por mais que eu puxasse, o ar não vinha. E aí, eu fui transferida para um quarto comum para ficar, mas ainda assim mudavam máscara de oxigênio e eu continuava sem conseguir respirar. E o médico chegou para mim e falou assim, se você não respirar direito, o próximo passo vai ser te entubar. Eu falei, então me ensina, pelo amor de Deus, me ensina a respirar. Eu não sei mais respirar. E o médico, respira normal. Eu falei, eu não sei mais respirar. Eu falei, então, no desespero de não conseguir respirar, eu falei, me entuba, porque senão eu vou morrer. E foi o que fizeram. No dia 8, deixa eu só me perder, gente. No dia 8, eu fui sedada e entubada. E impressionante que, mesmo com 3 estudações ao máximo, eu permanecia tão agitada que queria arrancar os acessos, eu queria arrancar tudo. E aí os médicos falaram, não, vamos botar ela em coma induzido, porque do jeito que está, os sinais vitais dela não reagem, não respondem a nada. E aí foi quando começou o meu período de escuridão. Só, gente, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando a Bíblia fala que nada nos separa do amor de Deus, nada nos separa do amor de Deus, nem a escuridão. Ele é o único que chega até lá e te encontra. Então, a partir dali, começou essa luta, e aí eu descobri o real sentido do Salmo 121, 1-2, que diz, olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? E eu mesmo respondo para o meu coração, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E naquele momento de escuridão, que eu não conseguia ver nada, só alguns flashes de luz, teve um momento que eu percebi que olhar para o monte é olhar para cima. Você deitado, você pode elevar o seu olhar para o cérebro e você encontra Deus. É lindo, é muito mais do que você olhar com seus olhos para o monte. Então, até um cego pode encontrar Deus. Até um cego pode olhar para o monte, para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Nesses primeiros dias entubada, eles já tinham grupos de amigos do meu trabalho, da minha família, das igrejas, de várias igrejas do Brasil, daqui de Nova York, de Nova Jersey, orando por mim, fazendo relógios de oração. Vocês já ouviram falar de relógio de oração? Cada grupo desses tinham pessoas a cada hora orando por mim para me cobrir 100% de oração. E é incrível, porque quando comecei, né, nesse período de entubar, eles me botaram um aparelho a 100%, não foi suficiente. Tiveram que trazer outra máquina a 100%. Me encheram de medicações, exames a cada 2 horas. Ninguém descobria bactéria, vírus,
fungo, nada. O médico, que todo dia ia lá, resolveu chamar meu marido e falou assim: se ela não melhorar, a gente vai ter que levar ela para o hospital universitário, porque aqui a gente não tem mais o que fazer. Não dá mais, a gente não... Desistiu. Eles desistiram de mim. O doutor Lauro está aqui, uma amiga minha também do Brasil, que mora aqui. O doutor Lauro está ali. Antes da gente conhecer a Igreja Batista de Kearney, ele conhecia a Rosana Águila, uma amiga minha, que dividiu o meu caso com ele. Então, ele já sabia, antes de eu chegar aqui, ele já sabia do meu caso, né? E ele estava até esperando que eu fosse para o universitário, que ele ia me cobrir lá, né, doutor Lauro? Porque eles tinham desistido de mim. Eu cheguei a 86 quilos, gente, de tanta medicação que tinha. Né? Eu fiquei muito inchada, com alergia. Olha lá, ó, uma das fotos. Mas ali foi depois de eu ter sido estubada já. Tem um que eu estava entubada com muita medicação. Tem outra foto, não tem? Olha lá, gente. Aquilo tudo, aquilo não era o suficiente para poder me levantar da cama. E meu marido falou: por favor, me dá 2 dias, nós somos cristãos. Eu tenho fé de que esse quadro vai mudar. Porque ele tinha que assinar um termo, porque era tão arriscado a minha transferência que eu poderia morrer. Então, ele tinha que assinar um termo de responsabilidade. Eu não vou assinar. Me dá 2 dias. Esse quadro vai mudar. Eu sou cristão, eu creio, pela fé, que ela vai sair dessa situação. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mateus 18:20, Jesus disse: porque onde tem 2 ou 3 juntos em meu nome, eu estou ali com ele. A cada passo e cada situação que acontecia, o Anthony ainda tinha força, apesar do sofrimento, de ir nos grupos todos, das pessoas responsáveis pelos grupos, para poder dizer como eu estava. E aí ele falou: agora a causa Deus precisa revelar o que está oculto. Orem por isso. Ele pediu. Orem para que Deus revele o que está oculto e falem com os médicos. E o que aconteceu? Nesse mesmo dia, meu marido foi visitado por um casal de hispanos, que ele não conhecia. Ele chegou lá e perguntou: nós podemos ungir a sua esposa com óleo e orar por ela? Meu marido falou, como diz a palavra de Tiago: se tem alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, unge a cabeça com óleo, para botar a mão sobre ele e orar por ele. E meu marido falou: pode vir. Foi tão tremendo a presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar, que meu marido falou que quando eles estavam orando, cada um estava se posicionado um lado da cama, outro no pé da cama. Ele disse que ele sentia queimar dentro dele a presença do Espírito Santo de Deus. Deus é tremendo. E quando terminaram de orar, a mulher hispana chegou perto de mim, estendeu a mão sobre mim, e eu orava e falava em línguas e orava, e ela virou para o meu marido e falou: esse mal não é para a morte, é para a glória do Senhor. E meu marido ali se fortificou mais uma vez, porque ele estava, gente, exausto. Mas o Senhor renovou as forças dele. Logo no dia seguinte, pela manhã, resolveram fazer um coquetel, misturando junto com o corticoide, com os antibióticos, o antifugicida, para combater, né, tudo que estava acontecendo, ver se a pneumonia recuava. Só que um funcionário do hospital chegou perto do meu marido e perguntou para ele assim: vocês têm plano funeral com traslado de corpo? Porque a sua esposa está muito mal, você deveria estar vendo isso. Meu marido falou: não fala isso, ela está aqui no nosso meio, não fala isso. E ele continuou em oração. Vocês imaginam o que é para um marido estar ouvindo isso? Mas o Senhor é maior, porque a esperança que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós não morre. A palavra de Deus, ela, na hora que a gente mais precisa, ela é viva e queima dentro da gente. Leiam a palavra, guardem a palavra no seu coração, multipliquem a palavra de dia e de noite, porque no momento que ninguém puder te falar dela, ela vai queimar dentro do seu coração e vai te encher de esperança e de fé. Deus, ele é tremendo. Logo nesse dia, né, no dia seguinte dessa oração, resolveram colher saliva da minha língua. E na saliva apareceu um fungo. Lembra aquela árvore que eu abracei? Gente, eu amava a árvore, mas eu acho que ela não gostou do meu abraço. Parece que algum fungo, não sei se fezes de esquilo, ou de algum pombo, alguma coisa, parece que causou todo esse mal, essa pneumonia, né? Tudo começou ali. O fungo morreu por causa do fungicida que já tinham colocado.
E Deus é tão tremendo que Ele revelou aos médicos a causa. Ele foi trabalhando na medicação. Foi possível reduzir o percentual de funcionamento dos 2 ventiladores. E, devagarzinho, eu fui melhorando e desistiram de me transferir para o hospital universitário. Dentro dos 2 dias que meu marido falou, o nome do Senhor foi glorificado e foi honrado. Dentro do prazo que ele pediu, Deus agiu. A importância de quando a gente orar ou jejuar, orar com um propósito, ser específico, porque o Senhor atende a oração. No dia 14 de janeiro, reduziram a minha sedação, tentaram me estubar. Não conseguiram, eu estava agitada demais, queria arrancar tudo, voltaram de novo a me sedar. E aí foram falar com meu marido, que meu marido, no dia 19 de janeiro, resolveu dormir em casa, a primeira vez. Ele não saiu do meu lado um momento, dormia lá todo torto, ficava mais uma noite, ele resolveu ir para casa. Quando ele chegou em casa, na madrugada, ligaram para ele, pedindo para fazer uma transfusão de sangue. Porque eu estava tão fraca, devido à mistura de medicação, que minha taxa, né, de hemoglobina estava muito baixa. Aí ele autorizou, e depois daquilo ele não quis mais dormir em casa, gente. Ele tomou um susto e ficou todos os dias indo e voltando lá do hospital. E meu corpo estava apresentando uma alergia às medicações. Eu fiquei inchada, minha pele ficou preta, como se estivesse podre, gente. Ela trocou toda. Essa pessoa que está aqui hoje é outra, gente, assim. Eu nasci de novo mesmo. O meu marido, ele continuava em oração, né, dando informações, como eu falei, nos grupos, a oração se intensificando, e cada vez era um objetivo e um clamor. Dia 21, né, não, peraí, eu pulei uma coisa importante aqui, peraí, gente, é muita coisa para eu lembrar, tá? Me ajuda, o que eu esqueci aqui? Tá. Aí, o que aconteceu? Chegaram perto do meu marido um dia de manhã com todas as máquinas para me entubar de novo. Olha, a gente vai entubar ela de novo. Não, amor, nem fui estubada ainda. Não, peraí, desculpa, gente, é porque é muita coisa na minha cabeça. Tudo bem. Aí a mulher falou que precisaria me estubar, mas não conseguia. Aí ele falou, sabe por quê? Eu lembrei. Ela não fala inglês. Vocês ficam falando inglês com ela? E ela continua agitada, porque ela não entende nada que você fala. Deixa eu falar, por favor. Você fala, o tradutor ali no videozinho me fala o que é e eu falo no ouvido dela. Eu sei que se eu falar com ela, ela vai ouvir, e ela vai colaborar, ela vai ficar tranquila e vocês vão conseguir estubar. Foi exatamente o que aconteceu. Meu marido começou a falar no meu ouvido, eles foram diminuindo a sedação, e ele falando no meu ouvido, tudo que a enfermeira mandava, ele ia falando. Ia falando, eu fui me acalmando. E no dia 22 de janeiro, eu nasci de novo. Eles tiraram o tubo. Gente, quando eles tiraram o tubo, a sensação é de nascer. Eu voltei a respirar. Ainda tinha o oxigênio, a máquina, mas não tinha mais aquele tubo na minha garganta. Só que aí eu não falava, eu não andava, eu não sentava. Eu tive que reaprender tudo. E, a partir daí, o que aconteceu? Eu não dormia mais à noite. Passei uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, 4 noites, 5 noites. O que aconteceu? Como eu passava a noite toda, né, acordada, de dia, eu ficava paralisada. O médico não conseguia me tratar, eu não conseguia comer. E o médico, outro dia, chegou de manhã, né, Antônio? Acho que é 27 de janeiro, ele chegou de manhã, cheio de equipamento para me entubar de novo. Aí meu marido falou assim, o que é isso? Vamos entubar ela. Aí ele lembrou de uma oração que ele recebeu da minha amiga de Janane no dia anterior, falando, o Senhor vai te encher de força e você vai ter que enfrentar uma situação e vai ter que ser firme. E é o Senhor que vai te fortalecer para você fazer isso. Na hora veio essa oração na cabeça dele. Ele falou, não vai entubar minha mulher. Não, você não precisa da sua autorização para isso. O médico aqui tem responsabilidade, não vai deixar ela piorar, a gente vai entubar ele. Me dá 2 dias. Mais uma vez, ele pediu 2 dias para o médico, e o médico, muito contrariado, bravo, ficou bravo, né, e deixou. E aí, o que ele fez? Foi para casa, todo dia ele ia para casa, ele foi para casa chorando no Uber, e uma brasileira falou, o que aconteceu? E ele contou tudo o que estava acontecendo, e falou, se ela não parar com a crise de ansiedade, com a síndrome do pânico, eles vão entubar ela de novo. Liga para uma antena. Ele ligou na hora, e gente, foi impressionante, tocou, atendeu.
Solange do Mantena atendeu, ele chorando, falando para ela do que estava acontecendo. Ele mandou naquela noite um anjo chamado Jussara, para a psicóloga, para poder conversar comigo. Jussara chegou ali, gente, ela começou a falar comigo, eu não conseguia falar, interagir, mas eu entendia tudo que ela falava. E o mais interessante é que a Jussara, como psicóloga, me ajudou, mas como uma serva do Senhor mais ainda, porque ela olhou nos meus olhos e tudo que estava no meu coração, o medo da escuridão, o medo da sombra, o medo da morte, que eu não falei para ninguém, porque eu nem conseguia falar, ela em oração externou. Ela começou a orar por mim, ela olhou nos meus olhos e falou: você não vai voltar para a escuridão. Você não vai morrer. Você entendeu o que eu estou dizendo? Depois ela falou, eu não sei com que autoridade eu falei aquilo. Eu falei, eu sei, a autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque o que eu estava sentindo sem falar, o Espírito Santo de Deus falou para você. Tudo que eu sentia, Deus combateu falando com as palavras dela. O Espírito Santo de Deus, ele sabe o que você sente. Ele sabe o que vai aqui dentro. Gente, a partir daquela noite, todas as noites eu dormia sono tranquilo. Logo no dia seguinte de manhã que a Jussara foi, os médicos olharam para mim, é aquela pessoa? Eu estava acordada, esperta. Eu comecei a fazer fisioterapias. Os médicos conversavam comigo. E assim, eu ainda não falava, mas eu conseguia me expressar, eu conseguia reagir, sabe? E foi maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, a Jussara, ela mudou a minha vida, porque em tudo, né? Porque meu marido parou de trabalhar, só quem estava trabalhando era o Tiago. E aí, ela contou sobre a minha situação para a Silvana. Você pode levantar, Silvana? Esse é outro anjo que Deus mandou na minha vida. Obrigada. Essa mulher maravilhosa do Senhor. Ela ouviu aquela história e ela não falou, legal, vou orar por ela. Não foi só isso. Sabe o que ela fez? Ela se prontificou todos os dias. Ela ia buscar meu marido no hospital e levava para casa. Pegava meu marido em casa e levava para o hospital. Todos os dias. Todos. No dia que eu saí do hospital, quem foi me buscar? Silvana. Sabe o que ela fez? Jussara, dedo duro, falou para ela que eu estava com vontade de comer um hambúrguer. Ela, antes de me levar para casa, ainda passou no hambúrguer e pagou o hambúrguer para mim e me deixou em casa. E depois todas as consultas médicas, exames, tudo, era ela que me levava, me buscava e me levava, me buscava e me levava. Amor de Deus. Gente, não, eu sei que ela tem as necessidades dela. Ela não me cobrou um centavo. Do tempo dela, de gasolina, de nada. Amor de Deus. E o Senhor vai derramar muito mais na sua vida, Silvana. Você é bênção, você me ensinou a amar. Jussara levou a Juliana. Juliana, você pode ficar de pé? Juliana, que mulher é essa, gente? Uma mulher que ama, trabalha o dia inteiro, às vezes em faxina, cansada. Ela é lá na UTI do hospital, me visitar. Levou comida para o meu marido, levou comida para os meus filhos. Levava aquilo, mas levava comida pronta, gente. Para a minha casa. Ela ia lá, orava por mim. O marido dela é pastor. Ele tem um louvor chamado Meu Lugar Secreto. Ela mandou no WhatsApp esse louvor. E várias vezes que eu chorava, que eu estava triste, que eu estava cansada, eu ouvia aquele louvor e me conectava com o Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, pela vida da sua família, do seu marido. Isso é amor. Coisa linda, gente. Tudo isso quem? Jussara apresentou, né, Jussara? E aí, gente, assim, eu não vou também me estender mais, eu já até saí do script já, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando. E que coisa mais linda, assim, esse amor de Deus, né? E aí eu saí de lá, dia 22 de fevereiro, foi quando eu tive a alta, muitas coisas eu passei por lá. Gente, eu saí daquele hospital com os médicos, enfermeiros, recepcionistas falando, só o Senhor é Deus. Você é um milagre. Eles olhavam para mim com cara de espanto, parecia que estavam vendo um fantasma. Aí um chamava o outro, vem cá, vem cá, vem cá. E ficava lá me apontando, falando inglês, espanhol, né? E apontava para mim e eu falava, I am a miracle, I am miracle, I am miracle. Mudei até de nome. Eu não sou mais Adriana, eu sou um milagre, né? E assim, que coisa linda. A Rosângela Águila, que é minha amiga do Rio, me ajudou aquela passagem aérea. Lembra aquela passagem aérea que a gente tinha comprado? Ela conseguiu cancelar, né, e ter um voucher acho que de 30%, né, amor? Para eu comprar a passagem quando fosse retornar de volta.
volto a dizer, ela apresentou o doutor Lauro, né? Mas aqui na igreja de Kearney, a Jussara trouxe a situação, né? E o Anthony foi apresentado aqui, o pastor Aloísio, né? A Selma, e ele foi abraçado pela igreja, gente. No dia que eu tive alta, eu precisei alugar um oxigênio. Era $250 o mês. Meu marido não estava trabalhando. E só deixaram eu sair de lá porque a gente pagou. E o filho Rafael da Jussara. Que coisa linda, né? Ele que conseguiu, porque a gente não conseguia falar tecnicamente no telefone. Ele conseguiu desenrolar, alugar lá o oxigênio, né, Jussara? E fui para casa, tudo bem, a Silvana me levou. E depois, quando o Anthony veio aqui, que ele foi abraçado por essa igreja maravilhosa, Igreja Batista de Kearney. Vocês estão marcados na minha vida. Os homens, no dia de sábado, abraçaram o Anthony e conseguiram pagar o aluguel do mês seguinte. Olha que coisa linda, gente. E dos outros meses, e o Marcos, ele conseguiu o aparelho do oxigênio de graça, melhor do que aquele que eu estava pagando, gente. E está até hoje comigo lá aquele oxigênio. E também nos ajudou nas despesas, porque ao invés de pagar lá, eu estou pagando medicação. A medicação é muito cara, né? Então, Deus é muito lindo. O doutor Lauro sempre orientando meu marido, ajudando meu marido, me recebeu na clínica dele, fez exame gratuito em mim. E o que são essas mulheres, essas pessoas que se reuniram para fazer minha feijoada, gente? Quinta, sexta, sábado, trabalhando, o que é isso? Eu estou emocionada, eu chorei tanto naquele dia que o pastor mandou aquele vídeo. Que coisa linda, isso é amor. Vocês transbordam do amor de Deus. Vocês fizeram a diferença na minha vida. Vocês me sustentaram até aqui. E não para por aí, Deus tem feito tantas coisas maravilhosas na minha vida, mas de todas elas, me devolver a vida. E me dá a vida de amigos como vocês, que eu estou levando no meu peito para o Brasil. Vocês são maravilhosos. Já estou morrendo de saudade de vocês, pastor. O pastor foi me visitar, a Selma foi me visitar, a Danila me colocou no grupo de mulheres. E todos os dias tem lá um capítulo agora de Samuel que a gente está estudando para poder me enriquecer, estudar a palavra de Deus, para comentar. Que mulher maravilhosa. Eu vim aqui no Dia das Mães, me presenteou com roupas de verão, porque eu só tinha roupa de inverno. Assim, gente, assim, vocês são maravilhosos. Vocês, obrigada. E a compra da feijoada? Teve gente que saiu, que nem conseguiu a feijoada, de tanta feijoada, e era tanto trabalho. Obrigada. O Senhor está alegre, com certeza, com a vida de vocês, porque vocês fazem a diferença, vocês mudaram a minha história. Gente, eu vou deixar no finalzinho aqui 2 palavras. Eu não posso deixar de falar. Eu não sei se eu esqueci de alguém, amor. Não, esqueci de alguém? O Célio. Oh, meu Deus, Célio é uma bênção na nossa vida. Acho que Célio deu a ideia da feijoada, não foi? Célio, obrigada, tá? Por todo o apoio também. Igreja toda, vocês são maravilhosos. Deus é real. O amor dele não tem fim. Não parem de orar. Não parem de crer. Não parem de adorar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sofri, eu chorei, mas hoje eu estou muito mais rica do que a outra vida que eu tinha. Eu vivo de novo, mas uma vida diferente. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Abacuque 3, 17 e 19 diz: ainda que as figueiras não produzam frutos, que as parreiras não deem uvas e que não haja azeitonas para apanhar, e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor. Romanos 8, de 38 a 39. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem amigos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, sou grata àquelas mulheres também lá do Café com Mais Fé, os meus amigos de trabalho, a minha família, ninguém desistiu de mim. Todos oraram por mim. E o nosso Deus Altíssimo, lá do céu, se compadeceu de mim pelas orações, clamores, e eu quero adorar a esse Deus maravilhoso. Muito obrigada. Que vocês, se alguém aqui ainda não aceitou Jesus, se alguém aqui aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não tem Ele como Senhor de suas vidas,
Meu Deus, não sei como viver sem esse Senhor. Deixa o Senhor orientar você. Deixa o Senhor tomar conta de tudo, dirigir a sua vida. Porque tudo o resto Ele fará. Deus é lindo. Um Deus que te ama e morre por você. E um Deus que te devolve o fôlego de vida quando todo mundo diz que você não teria mais. Não tem como ficar longe desse Deus, gente. Obrigada, igreja. Obrigada por me amar. Obrigada por nos acolher. Obrigada por fazer parte da minha história, do extraordinário que eu tenho vivido em Deus. Obrigada. Obrigada, pastor. Muito obrigada.